É com grande honra que convidamos à mesa nosso quarto candidato do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Paulo Scaff. Destacamos e agradecemos a presença do governador Luiz Antônio Fleury Filho, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, diretor de Relações Institucionais e conselheiro federal, membro nato da OAB de São Paulo, Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, membro nato da OAB de São Paulo e presidente da Comissão da Verdade da OAB São Paulo, Dr. José Roberto Batocchio, membro nato da OAB de São Paulo e membro honorário do Conselho Federal da OAB, Dr. Ricardo Toledo dos Santos Filho, diretor adjunto de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo e conselheiro seccional, Dr. Cid Vieira Souza Filho, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Estudos e Prevenção de Drogas e Afins. Candidato Paulo Scaff, nós informamos que cada um dos candidatos terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário e justiça estadual e o Pacto Federativo. Aos 18 minutos, o senhor será avisado sobre seu tempo e o senhor terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre assuntos de sua livre escolha. Aos 4 minutos, será mais uma vez avisado sobre o tempo. Durante toda a explanação dos candidatos, não será permitida a manifestação da plateia, não haverá debates e nem perguntas. Ao final da apresentação, cada candidato concederá uma entrevista ao vivo que está sendo transmitida pelos sites das instituições. Para promover a apresentação do candidato Paulo Scaff, com a palavra, Dr. Marcos da Costa. Mais uma vez, bom dia a todos. Registrar a alegria de recebê-los nessa casa, nessa semana que, para a ordem histórica, inauguramos a nova sede na segunda-feira, e esse é o primeiro grande evento que realizamos, abrindo, portanto, esta sede com chave de ouro. Quero, mais uma vez, registrar que esse evento é inédito, promovido que é numa comunhão entre a advocacia, OAB, Associação dos Advogados, Instituto dos Advogados, a magistratura, através da PAMAGES, aqui ao meu lado o presidente, Dr. Jaime Martins Oliveira, o Ministério Público, através da Associação Paulista do Ministério Público, por seu presidente, Felipe Locke, querido amigo. Agradecer novamente àqueles que colaboraram, auxiliaram, idealizaram o evento, pela Associação do Paulista do Ministério Público, o Marcelo Roveri, Paulo Penteado Teixeira, pela PAMAGES, a Viviane Nobre Camaldonato, a Herta Helena de Oliveira, pela OAB de São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso e Aristóbulo Freitas. Cumprimentar a todos os presentes, registrando aqui, para nossa alegria, a presença do querido ex-presidente, sempre presidente dessa casa, o Mário Sérgio Duarte Garcia. Não viu o Aprobato, mas me disseram que o Rubens Aprobato está por aqui. O nosso querido, também sempre presidente, Batocchio, que, por sinal, é candidato à vice-presidência, é o vice-governador na chapa do candidato Paulo Scaff. A diretoria aqui presente, os nossos conselheiros, os colegas, amigos da PAMAGES, da Associação do Ministério Público, e o nosso candidato Paulo Scaff. Agradecer também a presença, é uma honra recebê-lo nessa casa, nesse evento que busca colocar a justiça no palco do debate eleitoral. Nosso candidato Paulo Scaff, nascido na cidade de São Paulo em 1955, tornou-se sócio da tecelagem do pai aos 17 anos. Desde então participa de entidades empresariais, como a Confederação Nacional da Indústria, o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e o SEBRAE, e a Fiesp. Em 2010, candidatou-se para o governo do Estado de São Paulo, ficando com 4,5% dos votos no quarto lugar. Licenciou-se da presidência da Fiesp e Ciesp, cargo que ocupava desde 2004, em junho desse ano, para dedicar-se à sua candidatura ao governo do PMDB, registrando também que recebeu a comenda de mérito
Judiciário pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Devolvo, portanto, a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, presidente Marcos, eu peço desculpas aí pelo atraso. Sei que é horário de almoço, então vou procurar realmente, nós vamos fazer da forma mais breve possível, respeitando o tempo. Queria agradecer muito essa oportunidade, esse convite seu, e, ao mesmo tempo, estar aqui na sede que foi recém-inaugurada. Acho que nós estamos na extensão ainda da inauguração da sede da OAB, que, quando eu vinha a caminho daqui, ainda estranhei o caminho. Falei, mas não é na Paulista? Eu pensei que aí vocês não tinham mudado ainda. Então, parabéns pelas belíssimas instalações. Queria agradecer demais ao Dr. Locke também, ao Dr. Jaime, e as 3 entidades tão representativas do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Advocacia. Agradecer a todos que estão aqui. Vejo aqui o Dr. Durso, o governador Fleury, o meu vice-governador, candidato a vice-governador, que foi presidente desta casa, da OAB de São Paulo, assim como presidente da OAB Nacional, da mesma forma que o nosso governador Fleury presidiu a Associação Paulista do Ministério Público por 2 vezes e a Confederação Nacional do Ministério Público também, salvo engano, por 2 vezes, né, Fleury? 3 vezes, por 3 vezes. E tantos outros amigos, amigas que estão aqui, doutor João Cláudio Caldeira, enfim. Muito obrigado para todos. Ministro Sidney Sanches, que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. Quando assumi a presidência da Fiesp, criamos um Conselho de Relações Jurídicas e Legislativas e convidei o ministro Sidney Sanches, que nos prestou, que até hoje é o presidente do nosso Conselho Superior lá na Fiesp, e que me ensinou muita coisa em relação ao Poder Judiciário. Quero dizer que as pessoas costumam sempre falar muito do futuro, das promessas, principalmente candidatos. Eu não sou um político profissional, eu não tive uma vida de político, então, na verdade, eu me filiei pela primeira vez a um partido político há 5 anos. E, na realidade, mais do que promessas de futuro, muito importante é aquilo que as pessoas fazem no passado. Alguém que foi honesto durante a sua vida vai ser honesto. Quem foi desonesto vai ser desonesto. Quem é realizador vai ser realizador. Quem não é realizador não será realizador. Enfim, é muito importante se conhecer o passado das pessoas. Nesse sentido, eu quero dizer que, como presidente da Fiesp nos últimos 10 anos, de uma forma muito natural, sempre procurei fazer trabalhos e de aproximação, e sempre tivemos muito próximos à OAB, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Fizemos inúmeras parcerias que fizeram todas muito bem à sociedade. Então, as pessoas que aqui estão, mais do que um candidato falando e prometendo coisas do futuro, eu sou uma pessoa que, de fato, nos últimos anos, na presidência da Fiesp, mostrei a minha visão da necessidade e da importância do entrosamento entre as entidades, do entrosamento entre as representações, do entrosamento entre todos, visando o melhor para o Estado e para o país. Foram inúmeras essas parcerias que até hoje existem na Fiesp, mesmo com o meu afastamento, que eu estou licenciado por estar como candidato ao governo de São Paulo. Gostaria de pedir licença também de dizer a todos um pouco por que razão que eu estou animado e sou candidato a governador de São Paulo. Eu, durante os últimos 10 anos, como presidente da Fiesp, por consequência, presidi o SESI, o Senai de São Paulo, presidi o CIESP, o Centro das Indústrias, e tive uma oportunidade de promover uma revolução na educação do SESI e do Senai. Quando iniciei o SESI, tinha uns 8 anos de ensino fundamental e meio período. Durante o meu mandato, implantei, eu tive a oportunidade de uma boa escola em tempo integral, meus 5 filhos também, e, da mesma forma, eu quis implantar e dar oportunidade aos alunos do SESI. E, no início, parecia tudo tão impossível, como é que vai ser substituído 60% das escolas, eram 175 escolas, tinha que substituir 127, que eram pequenas escolas, de prédios conveniados com a prefeitura, iria aumentar o custo, praticamente dobrar o custo, porque seria período integral, precisaria mais professores, esporte, mais espaço, enfim. E parecia tudo muito difícil. Eu queria também estimular muito o esporte, a cultura. No entanto, passado esses anos, nós fizemos um projeto de 10 anos
e nesse momento, olhando para trás, esse projeto termina no final do próximo ano, e no final do próximo ano todos os alunos do SESI do ensino fundamental estarão matriculados em tempo integral. Inauguramos mais do que 100 novas escolas, substituímos, o projeto está se concluindo até o próximo ano, algumas dezenas dessas escolas foram terminadas, inauguradas, faltam algumas poucas, mas tudo deve ficar pronto até o próximo ano. Ou seja, tudo aquilo que parecia impossível foi realizado. Da mesma forma, o apoio que nós demos ao esporte, à cultura, ao lazer. E no Senai, apoiamos muito a tecnologia, transformamos nossas escolas em verdadeiros centros de inovação e tecnologia. E este ano teremos 1,5 milhão de matrículas no SESI Senai de São Paulo. Como presidente da Fiesp, também inúmeras vezes tivemos grandes batalhas boas para a competitividade do Brasil, boas para a sociedade, e inúmeras vezes em parceria com a OAB, quando, por exemplo, não permitimos ou sensibilizamos o Senado Federal a não recriar o imposto do cheque, a chamada CPMF, quando tivemos na campanha de energia a preço justo, permitindo uma redução na conta de luz de todos os brasileiros de 20%, quando tivemos, mais recentemente, através de uma medida, uma liminar do Tribunal de Justiça, segurando o aumento do IPTU aqui na capital de São Paulo. Enfim, quando conseguimos reduzir os impostos federais dos alimentos da cesta básica. Então, foram inúmeras as bandeiras que nós defendemos, sempre no direcionamento do melhor para as pessoas, para a competitividade, para a sociedade, para os setores produtivos. E destas vezes, em todas essas vezes, em grande parte delas, desde o tempo do Dr. Durso, aqui presidente, Dr. Marcos, sempre tivemos muito próximos. Uma das preocupações e além desta questão da educação, eu falo muito de educação porque eu acredito que é através da educação que realmente se dá oportunidades iguais às pessoas, se transforma uma sociedade, e também através da educação você melhora a questão da segurança, se não resolve, melhora muito. Me lembro muito bem quando há 2 anos recebi o rei da Suécia e ele me dizia que tinha prédios de penitenciárias parados na Suécia devido à qualidade da educação deles e que eles estavam pensando o que fazer com aqueles prédios. Eu quero dizer a todas as senhoras e os senhores que eu tenho um sonho, eu ali na área da educação, um sonho é dar, assim como eu sonhei quando entrei no SESI, dar a oportunidade a todos os alunos do SESI, as mesmas oportunidades que eu e meus filhos tiveram, numa escola de tempo integral de qualidade. Hoje eu tenho um sonho de dar a mesma oportunidade que os alunos do SESI, do Senai, têm a todos os jovens de São Paulo, de educação de qualidade, tempo integral, formação profissional, para terem oportunidade, autoestima e sucesso na vida. E da mesma forma, em relação à visita que eu dizia do rei da Suécia, essa questão da segurança pública, eu também tenho um sonho, que daqui a 10 anos, ao invés, hoje nós temos 155 unidades prisionais, 78 penitenciárias, e, na realidade, temos penitenciárias para 120 mil presos, temos 200 mil presos em São Paulo, há uma superlotação, tem 8 penitenciárias em construção que poderiam resolver a questão de mais 8 mil presos, uma média de 1.000 presos por penitenciário, ou seja, além das mais que 150 unidades prisionais, além das 8 novas, ainda faltariam para dar conta dos atuais presos muitas dezenas de penitenciárias. Mas o meu sonho é realmente termos um divisor de águas na na educação no nosso estado de São Paulo, a ponto de daqui a 10 anos nós podemos pensar em não construir penitenciárias, mas começarmos a fechar penitenciárias e transformar verdadeiramente a sociedade. O Estado tem 4.300.000 alunos. 4.300.000 alunos. Faz muita diferença para esses milhões de jovens terem uma educação de qualidade, terem uma educação completa, terem a prática de esporte, terem a boa alimentação, terem atividades culturais, enfim, e terem o bom exemplo. E para isso também é necessário o respeito aos professores, a valorização dos professores. Hoje o que existe no Estado é uma vergonha absoluta. As escolas estaduais, elas não têm nem limpeza. São escolas, eu esses dias visitei uma escola no extremo sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, aqui em Jardim Ângela, um pouco para lá de Jardim Ângela, chama Vera Cruz o bairro, uma escola com mais que 3.000 alunos, suja. Os alunos, os pais
dizendo que não tem limpeza, não tem reforma, não tem infraestrutura, esgoto aberto, uma vergonha absoluta. Professores que não são respeitados graças à aprovação automática, o sistema de progressão continuada, que é outro absurdo. Meu programa, a partir de 2016, vou implantar o ensino em tempo integral. A partir de 2016, vamos acabar com a progressão continuada. Os alunos que começam a entrarem na escola pública do Estado em 2016, 70 mil, são 120 mil, 70 mil já vão estar no novo regime, e todos os anos, como fiz o SESI, vai ser um programa de 10 anos. 10 anos até 2024, para nós colocarmos todos os alunos do ensino fundamental, que são 2 milhões e 200, em tempo integral, sem progressão continuada, com qualidade, com valorização de professores. Esse será o nosso programa de educação. Não tenho tempo para detalhar, tem dinheiro para isso sim. O orçamento da educação, o ano que vem, será em torno de 30 bilhões de reais. Em 10 anos são 300 bilhões, fora que um governador pode aumentar os recursos e priorizar a educação, é que eu vou fazer. O orçamento do Estado, para mim, é para focar em educação, saúde e segurança. Estradas se dá concessão. E trilhos, transporte sobre trilhos, que vamos fazer muitos, é através de PPPs, ou seja, com recursos privados. E nós temos que focar os recursos do Estado para os serviços que são principais, que é investir nas pessoas através da educação, da saúde e da segurança. Falando em segurança pública, temos um problema gravíssimo de segurança, eu acho que todos sabem, e para isso também vamos promover grandes transformações, a começar da postura do governador, que eu faço questão de comandar as minhas polícias como governador de São Paulo. Se tiver essa oportunidade, o voto do povo de São Paulo, eu comandarei as polícias. Eu estarei muito próximo às nossas polícias para cobrar, mas também para valorizar, estimular, respeitar, equipar. Enfim, nós temos que ter a Polícia Civil investigando e a Polícia Militar nas ruas. Hoje a burocracia faz os bons delegados, pessoas bem formadas, não terem tempo para investigar, porque são perdidos na burocracia, e metade do nosso contingente da Polícia Militar fora das ruas, não protegendo a população, porque também estão perdidos na burocracia, esperando muitas vezes para fazer um BO dentro de uma delegacia, aguardando o delegado, enfim. Nós vamos acabar com essa burocracia, agilizar e pôr a Polícia Militar nas ruas e a Polícia Civil investigando. Vamos equipar bem, vamos fazer com que realmente haja uma integração de todas as câmaras, a viatura da Polícia Militar tem que estar equipada para atender barulho, reclamação de embriaguez. Enfim, hoje não tem esse equipamento, então vai e volta e não se resolve as questões como devem ser feitas. Da mesma forma, a integração da inteligência das polícias, com uma corregedoria geral que nós teremos no Palácio dos Bandeirantes para a administração pública, para as polícias. A Polícia Militar tem sua corregedoria, vai continuar tendo, a Civil está na Secretaria da Segurança, mas nós teremos uma geral. O governador irá acompanhar, eu irei acompanhar de perto essa questão da segurança pública. Nesta hora que nós estamos juntos aqui, uma mulher será estuprada em São Paulo, uma pessoa será baleada, ou morta, ou baleada, ou esfaqueada, e em 60 minutos, 300 pessoas são roubadas ou furtadas, além dos roubos de carga, além dos roubos de automóvel. É um estado de guerra, é uma situação absurda. Vamos trabalhar fortemente. Da mesma forma na educação, na saúde, nós vamos fazer um trabalho muito forte também. A saúde, temos áreas de São Paulo onde se tem hospitais, não tem equipamentos, outra área tem equipamento, hospital, não tem medicamento. Quando tem medicamento, não tem recurso para tocar o equipamento. Vamos acertar a gestão da saúde pública. E onde faltam hospitais, faltam 3.200 leitos em São Paulo, são 16 hospitais, e faltam 52 AMES, que é um bom projeto. Nós vamos construir os AMES, são uma média de 8 milhões de reais, custa cada AME, dá uns 416 milhões, mais ou menos, de investimentos, para que realmente a saúde seja atendida em todo o estado de São Paulo. Onde falta leito vai ter, onde falta AME vai ter, onde não falta nada, falta gestão, nós vamos implantar uma gestão de qualidade. Transporte público também, o metrô de São Paulo temos 76 quilômetros, outros países com o mesmo tempo que a gente têm 230 quilômetros. O atual governador fala muito em construção, que tem 101 quilômetros em obras de metrôs. Na verdade, isso não representa uma realidade. Esses 101 quilômetros
Na verdade, é 1/4 disso que está em obras. O restante está tudo no papel. Nós vamos pegar o que está no papel e virar a realidade. Não é diferente o que acontece com o assunto da água. Faltou água há 10 anos depois falta água, e não é falta de chuvas, não, é falta de obras, falta de gestão, falta de planejamento. É por essa razão, ou por essas razões, que eu me animo muito a poder estar como candidato a governador de São Paulo, e tenho a certeza que, se tiver esse voto de confiança, a população de São Paulo já deu para o governador Geraldo Alckmin 6 anos como vice-governador e 10 anos como governador. Eu peço 4 anos e eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Nesse sentido, peço o apoio de todos vocês. Quero dizer que, dentro das áreas, dos temas que foram aqui citados, há um tema que me preocupa muito, que eu gostaria, doutor Marcos, que nós estivéssemos muito próximos para buscar uma verdadeira solução, que é a questão dos precatórios. Essa questão dos precatórios, e não é o candidato que está falando isso, não, porque, como presidente da Fiesp, nós fizemos muitas reuniões e debatemos muito essa questão dos precatórios. Me lembro até um dia que tínhamos um grande evento na Fiesp e as tricoteiras do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, vieram para esse evento, você deve lembrar disso, e, lamentavelmente, foi o acidente da TAM, elas estavam naquele avião, era o dia que nós tínhamos a reunião, até ficou marcado, vocês lembram disso. Então, este é um tema vergonhoso. O Estado tem que dar o exemplo. Então, no momento em que você tem o Estado devendo, tendo uma dívida com pessoas, com famílias, referente a pensões, referente a salários, referente a desapropriações, enfim, e empurrando esse assunto com a barriga, e tem muita gente que já morreu, que já tem um neto. O neto é que está discutindo o direito do avô. Isso é uma vergonha. Então, nós precisamos dar uma final solução, uma decisão, se não definitiva, mas penso que do Supremo, para 5 anos. É uma decisão já transitada e julgada, para 5 anos é o prazo para definir os precatórios. Nós temos que encontrar o caminho e resolvermos essa questão. Como governador, eu não estarei tranquilo enquanto estas pessoas, até precatórios alimentares, pessoas que dependem para viver desses recursos e não recebem. Então, nós vamos priorizar isso. E como existem muitos modelos, tá? Aí no Rio de Janeiro se aplicou um modelo, alguns acham que é bom, outros acham que é menos bom. Então, a minha proposta é que nós, o governo, OAB, as demais entidades, que a gente esteja juntos no sentido de buscar um caminho definitivo. Coragem para a tomada de decisão não me falta. Quem me conhece sabe que eu não me omito em situação nenhuma. Então, no momento em que nós chegarmos ao caminho ideal, como governador, vou tomar a decisão e vamos cumprir para que realmente esta questão dos precatórios fique resolvida. Uma outra grande preocupação que eu tenho é a questão da morosidade ou da falta de celeridade da justiça. A justiça, o Poder Judiciário é um poder forte, independente. Nós temos fantásticos juízes, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal ou dos tribunais superiores, mas, na realidade, nós temos que dar celeridade a essas decisões. Então, a necessidade de investimentos em modernização, em tecnologia, tudo aquilo que eu puder fazer para que o Poder Judiciário do meu Estado, do Estado de São Paulo, seja um Poder Judiciário referência mundial. Não só, hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo orgulha em relação, talvez dos maiores tribunais do mundo, não é? Mas nós temos muita coisa que a gente pode melhorar em relação à celeridade, em relação a questões que as pessoas têm necessidade de uma decisão da justiça para a sua proteção, para a proteção, quem protege o cidadão, quem protege o patrimônio é o Poder Judiciário. Por isso interessa à população, ao povo, ter um poder judiciário forte, independente, atualizado, moderno, rápido. Nesse sentido, eu me colocarei como governador à inteira disposição para ajudar no que for necessário e, sem dúvida, recursos são necessários. Não adianta passar para o Poder Judiciário recursos só para pagar a folha de pagamento. A folha de pagamento tem que ser paga, não tem dúvida. Mas precisamos de recursos a mais para se fazer os investimentos necessários para termos um Poder Judiciário exemplar em termos de celeridade, de rapidez. Existem outros temas
que aqui foram colocados, por exemplo, dos defensores públicos, que eu sei que há um convênio entre o Estado e a OAB para que advogados possam defender essas pessoas carentes, pessoas pobres, e a necessidade. Eu sinto que nós temos aí uma tabela SUS, uma tabela SUS que pagam uma tabela de baixíssimo valor e que nem sempre estimula esses advogados a prestarem um serviço que é tão importante. Como não há defensores públicos suficientes, há necessidade de estimular aos advogados que realmente possam prestar esse tipo de trabalho. E, nesse sentido, mais uma vez, nós vamos sentar junto com as entidades, junto com a OAB, no sentido de encontrar um caminho que seja ideal. Se o caminho é via defensoria pública, como é hoje, se é através diretamente da Secretaria da Justiça, se os valores, quais são os valores que devem chegar para que se tenha um equilíbrio total. Eu vou já finalizar. Nesse sentido... mais 5 minutos para considerações finais. O tempo regulamentar está encerrado agora, okay. Tem mais 5 minutos então, para suas considerações obrigado. finais. Então, na verdade, eu quero dizer que nós temos muitos desafios e muitas coisas que nós vamos poder fazer juntos. E o importante, como eu me atrasei um pouco, está na hora do almoço, eu não usarei os 5 minutos, eu usarei 1 minuto e vou encerrar a minha parte aqui, só dizendo o seguinte, que nós temos muitos temas e o dinamismo de um Estado como o Estado de São Paulo nos obriga a estarmos sempre de forma criativa, corajosa, tomando decisões que sejam de interesse da população, de interesse das instituições. E é nesse sentido. Minha vontade é realmente trazer o governo de São Paulo para o século XXI, trazer o governo de São Paulo para 2014. Lamentavelmente, se sairmos daqui e entrarmos em algumas repartições públicas, uma delegacia, com todo respeito à Polícia Civil, respeito muito, mas não é culpa do policial civil, mas entra numa delegacia, a infraestrutura, o prédio, as instalações, os recursos tecnológicos, dá uma impressão que nós estamos em 1980. Isso acontece em várias repartições do Estado. No entanto, se nós sairmos de lá e entrarmos numa agência bancária, uma empresa moderna, nós viajamos para 2000, ou chegamos no ano que nós estamos, em 2014. Então, nós precisamos trazer o Estado, que hoje está lá na década de 80, para 2014. Nós temos que modernizar, nós temos que investir, nós temos que fazer com que realmente o Estado de São Paulo esteja à altura do povo de São Paulo, que é um povo lutador, um povo que tem o espírito do trabalho, que tem sua história nos bandeirantes. Enfim, nesse sentido é que me estimula muito a ser candidato a governador de São Paulo. Eu peço, um candidato tem que pedir voto. Então, o que eu quero pedir para concluir é o apoio de todas as senhoras, de todos os senhores, de todas as entidades. Eu sei que as entidades são apartidárias, mas são pessoas, seja um procurador, ou um promotor, ou um juiz, ou um desembargador, ou um advogado, todos são pessoas e têm o seu direito de voto de suas famílias. Então fica aqui registrado o meu pedido de apoio. Tenho como meu candidato a vice-governador um advogado, de vida inteira como advogado, presidente desta casa por 2 vezes, assim como da OAB Nacional. Então não tenho a menor dúvida que a nossa gestão frente ao governo de São Paulo será com muita atenção às áreas do direito e nós teremos aí nosso vice-governador, sem dúvida, como um grande embaixador de todos vocês no governo do Estado de São Paulo. A todos, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos. Encerrando o dia de hoje, onde 5 candidatos aqui compareceram, 4 candidatos aqui compareceram, 4 candidatos compareceram, nós registramos que as manifestações estão sendo transmitidas ao vivo pelos sites das 3 entidades, da PAMAS, da OAB de São Paulo, da Associação Paulista do Ministério Público. Alegria de rever alguns grandes amigos, o ministro Ciro Sanches, o governador Fleury, os nossos sempre presidentes, o querido Batóquio, Dulso, Mário Sérgio, e convidá-los amanhã a estar conosco, desde as 9 horas, quando os demais candidatos também aqui comparecerão da mesma forma, com o mesmo tempo, para poder apresentar suas propostas e, assim,
fazer com que a justiça efetivamente seja parte da pauta do processo eleitoral. Bom dia a todos, muito obrigado. Bom, primeiro fico muito feliz de poder estar aqui. Como presidente da Fiesp, nos últimos 10 anos, fiz inúmeras parcerias com o Poder Judiciário, com a OAB, com o Ministério Público, sempre coisas boas para a sociedade, para as pessoas. E como governador eu pretendo fazer muito mais. Nós temos grandes problemas em São Paulo e esses problemas são de solução. E alguns são complexos, por exemplo, o caso dos precatórios, que é uma vergonha as pessoas terem direito, famílias, pessoas, direito a precatórios, uma dívida que é do Estado, que deveria dar o exemplo e pagar suas dívidas. E, no entanto, aí existem pessoas que já morreram, os filhos já morreram, já estão os netos aí com direitos ainda sem receber. Seja de desapropriações, de pensão, de salário, qualquer natureza. Então, questões como essa, como governador, eu pretendo dar uma solução. E aproveitamos aí, discutimos alguns outros temas e também falei resumidamente das minhas grandes preocupações na área da educação, da segurança, da saúde, do transporte público e pegando toda a minha experiência que tive nos últimos 10 anos como presidente da Fiesp, do Ciesp, do SESI, do Senai, para levar esta visão empresarial ao Estado. Nós temos que ter uma gestão de resultados. Não adianta só se falar e se ter o mesmo problema por décadas. O problema tem que ser enfrentado e resolvido. Nós temos que ser proativos e de uma forma antecipada tomar as providências necessárias para que realmente o Estado funcione e esteja no ano de 2014. Algumas vezes a impressão que me dá é que o Estado está em 1980 e a sociedade em 2014. Nós precisamos trazer o Estado para 2014. Candidato, para a TV OAB, de que maneira a OAB, que é uma entidade tão importante para a sociedade, vai participar caso o senhor seja eleito? Olha, você sabe que uma coisa é você falar do futuro, principalmente em campanhas, candidatos prometem tudo e prometem o que pode e o que não pode. Outra coisa é você conhecer a pessoa já. Como presidente da Fiesp, nos últimos 10 anos, fomos grandes parceiros da OAB e a OAB foi grande parceiro da Fiesp. Então, se como presidente da Fiesp, eu sempre privilegiei, sempre tive como uma prioridade essa parceria com a OAB e inúmeras bandeiras que defendemos conjuntamente, enfim. Por que razão que como governador eu iria mudar? A pessoa é a mesma. Então não tem a menor dúvida que eu vou precisar, como governador de São Paulo, os problemas se acumularam tanto em São Paulo, que eu vou precisar muito da colaboração de toda a sociedade e a OAB é uma entidade altamente representativa e os advogados podem nos ajudar muito. Aliás, eu respeito tanto esta classe de advogados que eu escolhi como meu vice-governador um advogado que é o doutor José Roberto Batoque, que aliás por 2 vezes presidiu a OAB do Estado de São Paulo e por 2 vezes presidiu a OAB Nacional. Candidato, eu tenho aqui uma pergunta da APAMAGES. O senhor, se eleito, assume o compromisso de não cortar o orçamento do Poder Judiciário? E a pergunta se estende também para o Ministério Público. Olha, tanto ao Poder Judiciário como ao Ministério Público, o Poder Judiciário é o poder que defende o cidadão, os interesses das pessoas, o patrimônio público, privado. Qual é a defesa que o cidadão tem? É o Poder Judiciário. Quando alguém pensa no investimento, quando você pensa em investir em algum país ou algum capital estrangeiro, algum investidor estrangeiro pensa em investir no Brasil, uma das primeiras informações que quer saber é do Poder Judiciário, porque é o Poder Judiciário que resguarda os seus interesses, para ele não ser injustiçado, não ser prejudicado, enfim. Então nós temos que ter um Poder Judiciário forte, independente. E hoje nós temos aí talentosos juízes, embargadores, talentosos representantes do Ministério Público. Só que o que eu sinto é que o orçamento sempre se encaixa na necessidade dos custos. Ou seja, não há o investimento que é necessário ter no Judiciário e no Ministério Público para modernização. Então nós temos que ter sim um projeto, um investimento, um orçamento que permita pagar os custos e ao mesmo tempo se investir na modernização. É fundamental que se acelere, que o Poder Judiciário tenha mais celeridade. Ele tem qualidade, mas não tem celeridade. Isso é muito ruim para a sociedade. As pessoas precisam ser protegidas e os seus direitos resguardados, mas a tempo e hora. Não adianta muitas vezes uma questão ser resolvida, um processo ser resolvido depois da pessoa morrer.
ou depois de 10 anos, ou 15 ou 20 anos. Então nós temos que acelerar o poder, dar celeridade ao Poder Judiciário e nesse sentido, como governador, eu vou procurar estar muito próximo do Ministério Público, muito próximo do Poder Judiciário, muito próximo dos advogados, enfim, para que a gente encontre os melhores caminhos e para que a gente possa ter um Poder Judiciário exemplar em termos de celeridade para o Brasil e para o mundo. Candidato, a última pergunta com relação à eleição do Ministério Público. A eleição do Ministério Público é tratado pela Constituição. A Constituição prevê uma escolha, uma votação e uma escolha de uma lista tríplice, e é assim que determina a Constituição e nós vamos respeitar a Constituição. Obrigada, candidato. Uma boa sorte.